quais são os principais pontos de discussão em relação a essa tese? Então, hoje que a gente enxerga, né, e a gente tem visto muito, acho que está todo mundo vendo essas ilegalidades e inconstitucionalidades. Primeiro, a gente consegue discutir a própria vigência da Lei Sim. 14.492. Por quê? Porque ainda que ela tenha essa matéria incorporada no processo de forma correta, ali foi na hora certa, atendeu o processo legislativo, como ela trouxe uma disposição que importa em majoração de tributo, né, que você vai diminuir o crédito, você aumenta o tributo, ela vai ter, então, que começar o prazo de vigência 90 dias depois da publicação da lei, e não a partir da medida provisória. Então, seriam 90 dias a partir de 30 de maio. Então, a gente ainda teria alguns meses aí para começar a valer. Apesar de ter o período de vigência da MP anterior, que ela Sim. convalidou. E aí no histórico, né? Aí, tem um pouquinho mais de estrada aqui na área tributária, e mesmo na parte de medidas provisórias, vai lembrar da época que teve aquela sucessão de medidas provisórias, vencia uma, fazia outra, tanto que depois veio uma emenda constitucional e falou, não dá para fazer dessa forma. Talvez lá o judiciário, lá na frente, entenda que esse procedimento, vou usar o período de vigência anterior, não é algo que violaria, mas formalmente, do jeito que está, sim, é uma violação ao processo legislativo da MP, do como se faz MP. E sobre o prazo, especificamente, desses 90 dias que teria que se respeitar para ter vigência, tem jurisprudência do STF sobre a matéria, legal, tá porque bom. é uma alteração que majora tributo, que não ela não estava prevista na MP original, então agora ela teria que respeitar mais 90 dias. Fora esse tema da própria vigência, a gente tem a questão da pertinência temática, que a gente também conversou, procurou muito jurisprudência, e a gente sabe que o STF tem um posicionamento de que contrário ao fato de você incluir uma alteração legislativa num projeto de conversão em lei que não guarda nenhuma relação com o objeto da original. O que a gente chamava de jabuti, né? Aquele que a mídia de negócios costuma chamar de jabuti, que ele não apareceu lá, alguém botou lá o tema no meio e foi passado dessa forma. Né? A MP anterior falava do PERSE e da desoneração de combustível, então não falava especificamente da não cumulatividade do PIS da COFINS, exato. Que é o tema. E eu acho que são esses, né? Então a gente isso só na parte formal, né? Formal, pertinência temática e a vigência. E aí vale aquela ressalva também da tese, é que MP em caso de relevância e urgência. Eu preciso estar numa premência, o governo deveria estar numa premência necessária para resolver esse problema do crédito do ICMS na base do crédito do PIS e da COFINS. O julgamento original do mérito do ICMS PIS/COFINS foi em 2017. A resolução do tema em definitivo foi em 2020. 2020. De lá para cá, poxa, em 2023 falar que usar de uma MP para mudar a dinâmica de crédito com fundamento no julgamento que foi tratado, forçar um pouco a forma de novo. É mais uma vontade de encurtar o caminho em razão de questão de arrecadação. Né? Sim. E aí o tema principal, que eu acho que a gente já era relevante quando da primeira MP, que é a própria vedação a incluir o valor do ICMS na base de cálculo do crédito do PIS da COFINS. E aí a gente, acho que é legal falar um pouquinho sobre a base de cálculo do crédito do PIS da COFINS, né? Porque é diferente, inclusive, quando a gente fala em crédito de PIS/COFINS, a não cumulatividade do PIS/COFINS é diferente do ICMS do IPI. Então, a gente está falando de base de crédito versus base do débito. Então, uma vez que você tira o valor do ICMS, que é custo, o ICMS é preço, você né? Paga Faz por parte aquilo. do preço. Você paga por aquele valor, você teria... Exato. Você está quebrando a própria não cumulatividade do PIS/COFINS. Você está negando crédito sobre custo. Então, é isso. É o desrespeito. E que é muito forte. É muito forte. Essa é muito forte. É a violação à não cumulatividade. E a legislação, o ordenamento jurídico, estabelece que a base de cálculo do crédito é o custo de aquisição. Então, considerando que é o custo e ICMS é o custo, a gente tem todo o caminho de fundamentação constitucional e legal para desvincular a matéria. Né? E em termos práticos, assim, sendo bem resumindo um pouco, tenho que ter uma coisa técnica de falar do que é custo de aquisição, mas assim, se a empresa
adquire aquele insumo, material, enfim, o que dá direito a crédito, você paga aquele valor, como por lei você quer dizer que aquela linha do tributo não integra o custo? Você está mudando Em termos o conceito, práticos, você pagou por aquilo. Tá. Você está mudando Sim. a base de cálculo do crédito. Exato. Né? Que não tem nada a ver com a base de cálculo de incidência, que é o faturamento que a gente analisou quando da tese do CER.